Olá! Você já ouviu falar do Spring? Já construiu alguma aplicação usando o Spring? De repente você conhece de nome, mas não sabe do que se trata. Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Gabriel Gadelha e no vídeo de hoje vou apresentar uma introdução sobre o Spring. Se vocês tiverem a curiosidade de visitar o site do Spring, que é o spring.io, vocês vão encontrar uma definição que diz que o Framework Spring é uma plataforma Java que fornece um suporte abrangente à infraestrutura no desenvolvimento de aplicações em Java. Segundo os seus construtores, o Spring manipula a infraestrutura para que você, desenvolvedor, se concentre na aplicação. Ele consegue fazer isso porque o Spring consegue transformar um método Java local em um endpoint HTTP sem a necessidade de lidar com a Servlet API, por exemplo. O Spring ele consegue transformar um método Java local em um manipulador de mensagens sem a necessidade de lidar com a JMS API também. E o Spring ele também consegue transformar um método Java local em um gerenciador de operações sem ter que lidar com a JMX API. Isso significa que o Spring vai permitir com que você acesse os recursos da API do Java Enterprise Edition sem precisar entrar nos detalhes dessa API, que muitos acham abrangente demais, muitos acham complicada, e o Spring vai simplificar o seu uso para você, desenvolvedor. Como vocês aí já sabem, e se não sabem, sugiram que assistam a minha playlist de POO, vou colocar o card aqui no vídeo. Uma aplicação Java consiste de objetos que colaboram para alcançar os objetivos da aplicação. Dessa forma, em qualquer aplicação vão existir dependências entre os objetos. Por outro lado, se o número de dependências cresce absurdamente ou se ele cresce muito, nós aumentamos o acoplamento e isso não é bom. Mais adiante, também nessa playlist de POO, vou lançar um vídeo explicando os detalhes dos problemas do acoplamento. O que vocês precisam saber agora é que muitas dependências não são um bom sinal, porque podem impactar negativamente na manutenibilidade de uma aplicação. E como já falei com vocês várias vezes também na playlist de POO, não adianta só construir software, você precisa construir o software flexível, porque enquanto o software passa 3 meses, 6 meses, 1 ano para ser desenvolvido, ele vai ficar o resto da sua vida útil em evoluções e manutenções. São 5 anos, 10 anos, 15 anos. Por isso é importantíssimo construir software flexível. E para isso existem alguns padrões de projeto que vão nos ajudar a construir software flexível e reduzir as dependências, como por exemplo Factory Method, Abstract Factory, Builder, Decorator e outros. Mais adiante, também na playlist de POO, eu vou falar sobre esses padrões. Entretanto, observem que esses padrões, eles apresentam a solução, mas essas soluções ainda precisam ser implementadas por vocês, desenvolvedores. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com o Spring? Onde é que o Spring entra nisso? Ora, meus queridos e minhas queridas, o Spring codifica alguns desses padrões de modo que você possa integrá-lo na sua aplicação sem se preocupar com o código deles, sem se preocupar com a codificação. Isso ocorre por conta de um conceito chamado inversão de controle, que, colocando de uma forma bem simples, implica que em vez de você, meu querido, minha querida programadora, invocar alguns métodos do framework, vai acontecer o contrário, vai acontecer uma inversão. O framework é que vai invocar o seu código e aplicar os padrões implementados para injetar as dependências onde elas forem necessárias. Eu acho importante nesse ponto destacar que a inversão de controle não é uma exclusividade do Spring. Outros frameworks, vários outros, também aplicam inversão de controle. No caso do Spring, em específico, o principal elemento da inversão de controle é a injeção de dependências. Simplificando mais ainda, o que o Spring vai fazer é, entre outras coisas, retirar de você a responsabilidade de instanciar os objetos. Desde que você estudou POO, desde que você aprendeu a programar em Java, você aprendeu que a gente instancia o objeto escrevendo o tipo do objeto, o nome do objeto, invocando o construtor do objeto. Mas esse tipo de recurso, esse tipo de criação de objeto, vai fazer com que você gere muitas dependências no código. Utilizando o Spring, nós não vamos mais nos preocupar em instanciar os objetos. O Spring vai cuidar disso e vai injetar esses objetos no seu código onde eles forem necessários.
Além desses elementos de inversão de controle, injeção de dependência, eu lembro perfeitamente quando eu conheci o Spring, ali em 2005, 2006, por ali. Uma das grandes propagandas que se fazia em relação ao Spring era a implementação de orientação a aspectos, permitindo definir, por exemplo, métodos interceptadores e os chamados point cuts, para que com isso a gente conseguisse desacoplar o código que implementa funcionalidades que deveriam estar separadas, que são os chamados aspectos, do core business da aplicação, das regras de negócio específicas da aplicação. Eu lembro muito bem que naquela época, orientação a aspectos era o hype do momento, e até hoje o Spring ele ainda oferece um módulo para que você consiga utilizar esses recursos de orientação a aspectos. E falando em módulo, vale a pena ilustrar, como vocês podem observar aí na figura, que o Spring Framework é composto de vários módulos. Destaco que nesta disciplina de programação web usaremos o Core, que nos fornece, entre outras coisas, a injeção de dependência. Usaremos também o componente de acesso aos dados. Neste componente especial utilizaremos recursos como mapeamento objeto relacional. Aqui vocês podem ver ORM na figura. Utilizaremos o componente web, claro, uma das nossas metas é implementar e disponibilizar serviços web. E se der tempo, também vamos ver a parte de mensagens e testes. Destaco que esse componente web é uma parte muito importante do famoso Spring MVC. Imagino que muitos de vocês já ouviram falar. Se não, eu pergunto, em que mundo vocês estão? Googlem aí rapidamente Spring MVC e vejam que muitas pessoas falam e discutem sobre eles em vários fóruns de programação importantes. Finalmente chegamos ao recurso que vai nos auxiliar a usar o Spring, que é o chamado Spring Boot. Lembrando que ele é opcional, você consegue usar o Spring Framework mesmo sem o Spring Boot, mas vale muito a pena porque é extremamente bacana e vai facilitar muito a nossa vida. Vejam que o objetivo do Spring Boot é justamente esse, facilitar a criação de aplicações que utilizam o Spring. E ele consegue isso porque ele oferece vários recursos, como por exemplo, ele fornece um conjunto de dependências iniciais para facilitar a configuração do Maven. Essas dependências já incluem inclusive as dependências do Spring, por exemplo. Vocês sabem que configurar um Maven não é difícil, mas é chato, porque precisamos mexer com XML. O Spring Boot vai abstrair isso para a gente e vai nos dar uma configuração inicial. Além disso, ele já vem com um servidor de aplicações embarcado. Desde que eu uso o Spring Boot, eu sempre utilizei ele com o Tomcat. Só que agora, quando eu fui revisitar a documentação para preparar essa aula e também para ver outros elementos interessantes, eu descobri que você pode usar o Spring Boot com Jet, que é parte do Eclipse Project, ou até com Undertal da comunidade JBoss. E como ele já vem com servidor de aplicações, a gente nem precisa se preocupar em fazer o deploy do .or. O próprio Spring Boot vai cuidar disso para nós. Olha que maravilha! Além de tudo isso que eu falei, o Spring Boot também faz toda a configuração da nossa aplicação sem a necessidade de escrevermos código fonte ou XML para essas configurações. Quem não está acostumado a desenvolver aplicações web não sabe o valor disso. Querendo ou não, isso acaba consumindo muito tempo e impede que o programador já de cara tenha o foco direto na aplicação e nas regras de negócio. Antes de finalizar essa videoaula, eu preciso falar para vocês que o melhor lugar para estudar e aprender a usar o Spring Boot é direto na fonte. O site dele é spring.io/projects/spring-boot. No site spring.io você também vai encontrar detalhes sobre outros projetos Spring, como vocês podem ver aqui abaixo na figura. Além do site, eu quero indicar também os livros Spring Microservices in Action, do Carnell, Hands-on Full Stack Development with Spring Boot and React, do Rincula, e o livro Designing Applications with Spring Boot 2.2 and React.js, do Rajput. E aí, gostaram dessa videoaula? Em caso afirmativo, lembre-se de clicar no like e se inscrever no canal. Aos alunos da minha disciplina de programação web, informo que na nossa próxima aula síncrona vamos inicializar nossa aplicação com o Spring Boot, começar a conhecer essa ferramenta e já brincar com alguns códigos bem legais. Portanto, para finalizar, desejo tudo de melhor para vocês, aquele abraço e até a nossa próxima videoaula.